A mega operação policial que aconteceu esta semana partiu da Polícia Civil de Pernambuco, mas contou com a participação de forças de segurança em outros estados, São Paulo, Paraná, Goiás e até da Interpol. Deolane Bezerra, a influenciadora, a advogada, a doutora Deolane, como ela é conhecida, parece muito aí nas redes sociais, foi o rosto mais conhecido alvo desta operação. Acabou presa, ela e a mãe, lá em Pernambuco. Nas TVs e nos sites de notícia só se falava da Deolane. Olha aqui a capa do site de notícias UOL, por exemplo. Deolane isso, Deolane aquilo, Deolane. Só que há vários outros envolvidos nesta cadeia, né, que passa pelas apostas, pelas empresas, pelas bets, como elas são conhecidas. Foram mais de 19 mandados de prisão. Um dos alvos é esse rapaz aqui, ó. Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte. Você já deve ter visto esse nome por aí. Patrocina vários times de futebol, times grandes, da Série A do Campeonato Brasileiro. Comprou cota publicitária da Globo para transmitir as Olimpíadas. Então é empresa pesada mesmo. Bom, Darwin também acabou preso. A gente percebe no noticiário que houve uma tentativa de jogar tudo para Deolane. Por quê? Porque estas empresas têm um peso no mercado publicitário. Então os sites, as empresas de comunicação, os canais de TV não querem queimar os seus patrocinadores, né? Isso ficou bastante evidente. Foram cumpridos também 24 mandados de busca e apreensão na Paraíba, Goiás, Paraná e São Paulo, onde foi apreendido no interior paulista o avião particular de Gustavo Lima, cantor sertanejo, bolsonarista, né? Mora em Goiás, mas tinha um avião em São Paulo. Ele é garoto propaganda de outra empresa de apostas, a Vai de Bet. Essa também você já deve ter visto por aí. Já esteve envolvido em escândalo aí com futebol. Bom, a aeronave, a gente tem aqui a foto, está em nome do cantor, mas ele diz que não, que ele já tinha passado adiante para a empresa cujo proprietário é José André da Rocha Neto. Sabe quem é o Rocha Neto? É o dono da Vai de Bet. Então, o Gustavo Lima é garoto propaganda da Vai de Bet, vendeu o avião, ele diz, né, para o dono da Vai de Bet. Essas duas empresas, Esportes da Sorte e Vai de Bet, estão sendo investigadas. Lavagem de dinheiro, usam os influenciadores para lavar dinheiro, mas o forte mesmo do esquema está com os donos das empresas. E são empresas que não trabalham só com aposta de futebol, não. Porque no caso do futebol, o sujeito vai lá e aposta, o resultado do jogo vai ser Flamengo 1, Vasco 2. É um jogo que aconteceu. Eles trabalham com uma espécie de cassino eletrônico. As pessoas não têm noção de qual é o algoritmo que faz ali os números rodarem. A banca sempre ganha. Então, e esse cassino é fonte de dinheiro, é proibido, é dinheiro que não tem nenhum controle, transita das casas de aposta para o exterior, muitas vezes, para paraísos fiscais. Eles compram imóvel, compram bens, lavam o dinheiro, usam os influenciadores, enfim, é um mega esquema e que leva muita gente à falência, famílias inteiras. A polícia de Pernambuco não deu ainda mais detalhes sobre a teia, como é que se dá exatamente esta relação intrincada que envolve lavagem de dinheiro proveniente dos jogos. Curioso, um dia antes desta super operação que aconteceu em vários estados brasileiros e que ganhou o nome de Integration, é o nome da operação, porque integra também dinheiro fora do Brasil. Bom, um dia antes, Gustavo Lima, o dono do avião, conhecido, e o dono da Vai de Bet estavam numa festa, num mega iate, um iate de ultra luxo, numa ilha grega, Mykonos. Estavam participando dessa festa. Tem imagens da festa, olha aqui, ó. Né? Os dois lá, todo mundo de branco, aniversário do Gustavo Lima, uma exibição de luxo e de riqueza, que chama atenção para esse setor que domina o futebol e as comunicações, espalhando também o vício e afetando muitas famílias. Mas o que chama atenção é que havia autoridades também lá dentro desse iate,
ao lado do Gustavo Lima e ao lado do dono da Vai de Bet, que é investigado. Daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes sobre isso, né? O envolvimento também da política e até do judiciário, já já. Bom, no mundo da política, segue o embate entre Elon Musk e o Estado brasileiro. O X, a rede social, o antigo Twitter, segue suspenso nas redes. E essa semana, outra empresa do bilionário, a Starlink, recuou, porque a Starlink trabalha com satélite. Então, a Starlink mantinha ainda o X operando, mas agora recuou. A empresa que pertence ao Elon Musk diz, não, tudo bem, nós vamos cumprir a ordem do Estado brasileiro e vamos também tirar o X de circulação para esses brasileiros que usam o satélite na internet. São quase 250 mil domicílios brasileiros. Então, por que eles têm medo? Porque a Starlink é uma fonte gigantesca de dinheiro, de recursos. Se eles confrontarem o Estado e por acaso a Starlink for bloqueada no Brasil, é muito dinheiro que o Elon Musk perde. Então, por enquanto, ele recuou. Mas lá no X, internacionalmente, o Elon Musk continua fazendo postagens, atacando o Supremo, atacando o ministro Alexandre de Moraes, atacando o Brasil, usando o X para tuitar mensagens agressivas contra o Estado brasileiro, que não é uma briga com o Alexandre de Moraes. Ele quer fazer de conta que é uma briga com o Alexandre de Moraes, mas é um desrespeito às leis brasileiras. E serve para convocar o povo bolsonarista para o 7 de setembro, porque o Musk virou um agitador, um operador dessas redes de extrema-direita. O ato pode ter impacto, né, esse ato de rua, pode ter impacto também no julgamento do Bolsonaro, dependendo do tom que ele adotar nos discursos ou dos apoiadores dele. Né? Porque se o Bolsonaro partir para ataque aberto contra o Supremo, isso pode criar ainda mais dificuldades para ele. Em breve deve ser denunciado e julgado no Supremo Tribunal Federal. Pode ter impacto também na eleição de São Paulo. Quem estará lá com o Bolsonaro? O Ricardo Nunes, atual prefeito, que é mais assim centrão, mas é bolsonarista, ou o Pablo Marçal, que é um agitador, faz esse tipo assim de novidade, mas é um milionário que usa a política para ganhar dinheiro e ganha dinheiro para fazer política. Quem é que vai estar lá? Bom, nesta semana, uma nova pesquisa da Datafolha confirmou que há um tríplice empate em São Paulo. Guilherme Boulos, apoiado pelo Lula, está numericamente à frente, com 23. Nunes, 22. Marçal também 22, ou seja, empate total. Marçal parou de crescer, ele era a grande novidade, tinha crescido 7 pontos na pesquisa anterior. Agora, estacionou. Ricardo Nunes recuperou um pouco de terreno, com televisão, com máquina da prefeitura, né, e com o apoio dos mais pobres. O Nunes é quem tem mais apoio nas periferias. O Boulos, por sua vez, colocou o Lula na campanha, mas isso ainda não se refletiu num crescimento. O Boulos não cai, mas o Lula, o apoio do Lula e da Marta, ainda não se refletiu em mais crescimento. Importante, no segundo turno, Marçal perderia do Nunes, se for contra o Ricardo Nunes, e o Marçal perderia também do Boulos. A gente tem o resultado, daria Boulos 45, Marçal 39. Portanto, o Marçal é um candidato que hoje está marcado para perder, se for ao segundo turno. Houve pesquisas também em outras capitais, Recife, João Campos disparado em primeiro, e no Rio, Eduardo Paes disparado em primeiro, deve ganhar já no primeiro turno. Em Belo Horizonte, há uma disputa maior, Tramonte, com apoio do governador Zema, está em primeiro lugar, e depois tem um empate ali para ver quem é que vai para o segundo turno com ele. A Duda Salabert, do PDT, o Bruno Engler, que é o bolsonarista, ou então o atual prefeito Fuad, que é do PSD, uma disputa ainda indefinida em Belo Horizonte. O governo federal terminou a semana com uma notícia bastante grave envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ele é acusado de assediar, assédio sexual, contra a ministra, também ministra, Aniele Franco, e além de outras mulheres que teriam feito denúncias semelhantes. O ministro Silvio Almeida nega, né, gravou um vídeo, divulgou uma nota, e o presidente Lula vai ter que tomar uma decisão, porque envolve 2 ministros e é uma acusação seríssima de assédio sexual. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte o bom senso aqui. É preciso que a gente permita
o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional.